حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. Mais uma vez, meus queridos irmãos e as minhas queridas irmãs, estamos aqui para continuar com as nossas aulas que temos feito nos últimos tempos. Hoje novamente vamos falar do pecado de Adão e a culpa herdada. Isso segundo a igreja cristã, ou seja, segundo os cristãos. A história do pecado e depois da salvação e da redenção começa quando Deus criou Adão em seu paraíso e proibiu de comer de uma de suas árvores. Satanás tentou então os pais caírem nas armadilhas de seu plano. Nas armadilhas do seu plano e comeram da árvore proibida. Deus puniu-os com o que mereciam e mandou-os para a terra. A entrada para a doutrina da salvação e da redenção é aquela história que aconteceu no alvorecer da humanidade, ou seja, logo da criação da humanidade, depois de Adão, alayhi salam, ter comido a árvore. E nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa história e comecemos revelando a história do pecado do Adão, como ela veio no livro do Gênesis. A história do pecado de Adão no livro de Gênesis. Vamos ver ali como é que ela veio. O livro de Gênesis: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Absolutamente nada. Absolutamente. Mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela e morrerás. E a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: será que Deus disse realmente: não comerás de nenhuma árvore do jardim? Então a mulher disse a resposta: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não coma dele, nem toque nele, porque você, se comer dele, morra. Então a serpente disse à mulher: você não morrerá, mas Deus sabe que no dia em que dela comer, seus olhos se abrirão, e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher viu que a árvore era boa para a comida, que era uma delícia aos olhos, e que uma árvore é desejável para fazer ver. Então ela tomou do seu fruto e comeu e deu também com ele ao seu marido. E ele comeu, seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Então eles costuraram folhas de figueira e fizeram aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus caminhando no jardim quando soprava o vento do dia. Então Adão e sua esposa se esconderam da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz no céu e tive medo porque estava nu, então me escondi. Ele disse: quem te disse que você está nu? Você comeu da árvore da qual eu lhe ordenei
que não comesse? E Adão disse: a mulher que você nomeou comigo deu-me um pouco da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher disse: a serpente me enganou. Então comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por ter feito isso, você é maldito mais do que todos os animais, e sobre o teu ventre andarás, sobre todos os animais do campo, e comerás pó todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e dela. Ele te ferirá a cabeça, e você machucará seu calcanhar. E ele disse à mulher: multiplicarei grandemente o seu trabalho de concepção. Com dores você dará à luz filhos, e seu desejo será por seu marido, e ele governará sobre você. Ele disse a Adão: por que você ouviu a voz da sua esposa e comeu da árvore da qual eu lhe ordenei, dizendo: não coma dela? Maldito é a terra por causa de ti. No trabalho comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás a erva de campo. O suor do teu rosto te coma pão até que volte à terra, de onde foi tirado, porque você é pó, e o pó retornará. O Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. E agora talvez estando à mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Assim o Senhor Deus tirou-o do jardim do Éden para cultivar a terra de onde foi tirado. Então ele expulsou o homem e se estabeleceu a leste do jardim do Éden. Querubins e uma esposa flamejante girando para guardar o caminho para a árvore da vida. Gênesis 15, versículo 15, capítulo 2 a 24. Críticas à história da Bíblia do primeiro pecado. Vamos ver agora os comentários em relação a esses versículos nesse capítulo. O contemplar a história da Bíblia levanta um grande número de questões, pois e lança dúvidas sobre a credibilidade da narrativa, sobre a qual os cristãos construíram uma das suas maiores ilusões. A primeira coisa que notamos é que a narrativa bíblica fala de essência divina de uma forma que não é apropriada, e da abrangência do conhecimento de Deus e da sua pureza a partir de deficiências, incluindo a atribuição de ignorância a ele, porque Deus não sabia onde é que se encontrava o Adão, até perguntando: Adão, onde estás? Viu Deus perguntando onde é que Adão está. Fazendo essa narrativa, nos mostra, pelo menos de acordo com essa narração, que Deus não é onisciente, Deus não sabe de tudo. Okay? O Todo-Poderoso, como disse o livro, e eles ouviram a voz do Senhor, Deus andando no jardim, ao amanhecer. Então Adão e a sua esposa se esconderam na face do Senhor Deus. No meio das árvores do paraíso, o Senhor Deus chamou Adão e disse para ele: onde você está? Sua pergunta não é uma pergunta declarativa, nem uma repreensão, mas sim uma pergunta interrogativa mesmo, feita por alguém incapaz de alcançar aquele que de ele se escondeu ao ouvir seus passos. Primeira coisa, a narrativa bíblica também atribuiu
a tentação à serpente. Se a serpente é real, como acreditam os comentaristas do povo do livro, então a questão é: o animal foi designado e punido, e foram enviados mensageiros de sua espécie para ele. E onde o Antigo Testamento se referiu uma tarefa tão estranha. Apesar da interpretação do livro da serpente como um símbolo de Satanás, ver Apocalipse 20, versículo 2, o livro de Gênesis estava falando sobre uma serpente real e não sobre um significado simbólico. Descreveu a serpente como um dos animais, o serpente mais sutil de qualquer animal do campo. Ele disse sobre isso: maldito seja você, que todo o gado e todo o animal do campo você deve correr de barriga. E a conversa sobre uma serpente real que vamos até hoje, correndo de russos como punição pela desobediência, conforme consta no livro bíblico. Então, a questão mais importante permanece: qual foi o pecado de Adão? A resposta bíblica é clara: ele comeu da árvore proibida, a árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele conheceu o bem e o mal. Que sequência coisa nós temos aqui? Veja só. Teve este conhecimento, o texto bíblico deste ato não menciona nenhum efeito, exceto que Adão e Eva sabiam que estavam nus, pois as coisas lhes foram reveladas através do seu conhecimento do bem e do mal. Mas o conhecimento é uma escada para chegar à verdade. E se só foi proibido na época dos tiranos a busca de Adão, por ele seu ensaio por ele foi um crime. Ou seja, vamos ver, se Adão não sabia o bem, não sabia diferenciar o bem e mal, o Adão não tinha conhecimento de bem e de mal, consequentemente não sabia diferenciar entre o bem e entre o mal. E nesta base, quando estava neste estado, é que foi proibido de comer de uma árvore. Imagine lá, meu querido, você tem um animal que é inconsciente. Você fala com o animal, dizendo para o animal: você pode alimentar de tudo que existe neste quintal, ou neste jardim. Pode viver ali tranquilo, comer tudo que você quiser, exceto uma coisa, exceto uma árvore, ou exceto um fruto. Este animal é inconsciente, né? Você vai-se embora e alguns dias passam, e depois o animal vai alimentar daquele fruto que você tinha ali proibido. E daí você vai punir ele, um pecado severo e maldições e todos que envolveram nesse pecado. Você pode imaginar se uma pessoa, mesmo nós como homens, será que nós puniríamos a alguém ou algo? Uma pessoa inconsciente, uma pessoa que não sabe diferenciar entre o bem e o mal, e ele comete esse pecado mesmo nesse estado. Ele comete esse pecado nesse estado. Será que isso é considerado como crime? Portanto, então, será que isso seria justo por parte de Deus? Ou é injusto que Adão seja punido? De acordo com o texto, por um pecado na qual ele não poderia ter percebido, pois, uma vez que ainda não distinguia o bem do mal. Na verdade, nas perguntas, como Adão caiu em pecado quando ele não estava inclinado ao mal e ao pecado que entrou no homem depois dele, como afirmam os cristãos. Quanto ao Islã, este reconhece a natureza humana como a qual Deus criou o homem
ele está preparado para o bem e para o mal, consciente deles e, portanto, é encarregado de fazer o bem, e abster-se do mal, e responsabilizando por isso a outra, ou seja, o Islã reconhece que um homem é um ser humano que tem poderes e capacidades de fazer boas coisas, que está preparado para tal igual também está preparado para fazer coisas menos boas, fazer coisas erradas, meus queridos. Dali, se a pessoa fazer boas coisas, naturalmente terá sua recompensa por parte de Deus. Se fazer algo de errado, também assumirá a responsabilidade é dele. Outra questão importante: quem carrega o fardo do pecado de Adão? Do pecado, Adão ou Eva? O texto bíblico menciona o que se entende pela inocência de Adão, a partir da tentação de serpente, da condenação dela por Eva. Afirma que Eva, que foi tentada pela serpente, comeu e também deu com ela o seu marido. Comeu e depois ofereceu ao marido também para provar como é que aquilo era. E ele comeu. Quando lhe perguntaram o que ele fez, Adão disse: a mulher que você colocou comigo deu-me um pouco da árvore e eu comi. A inocência de Adão em relação à tentação de Satanás foi declarada por Paulo, que diz: e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Disse: e Adão não foi enganado, mas a mulher foi enganada e caiu em transgressão. Timóteo 1, 2, versículo 14. Como por um homem o pecado entrou no mundo, ou seja, como é que o pecado entrou no mundo? Através de um homem. Foi aquele pecado que foi cometido pelos pais, que é a mãe e o pai, através deles que o pecado entrou no mundo. Não há dúvida de que isso tem grande relação com a visão judaica sobre as mulheres, pois decretam as leis do judaísmo nesse texto, ou seja, eles consideram causa do pecado, ou seja, a mulher como a causa do pecado. Ibn Sirach disse em seu livro: da mulher surgiu o pecado, por causa dela todos nós morremos. Ibn Sirach 25, 24. Quando o Alcorão Sagrado falou sobre o pecado de Adão, ele manteve Adão, o homem, o chefe da família e o principal tomador de decisões nela, com a responsabilidade primeira, e Adão desobedeceu ao seu Senhor e este extraviou. O texto bíblico também fala de 3 castigos que efetuaram Adão, Eva e a serpente. Quanto à serpente, o seu castigo foi: maldito serás tu entre todos os animais domésticos e acima de todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre vocês, ou seja, a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás a calcanhar. Quanto ao castigo de Eva, multiplicarei grandemente o trabalho da tua concepção. Com dores darás à luz filhos, e a tua saudade será do teu marido, e ele te dominará. Quanto ao castigo de Adão, maldito é a terra por causa de ti, e com trabalho comerás dela todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e cardos. Comerás a erva do campo, e com o suor do teu rosto você comerá pão. Temos que nos perguntar: a serpente antes dela
era de igual estrutura e bela. Ela não comia sujeira, mas engolia animais. As cobras hoje comem sujeira, poeira, pó, ou esse castigo foi removido delas após a crucificação de Cristo? Outra pergunta que se faz. Quanto à mulher, ela foi punida com duas coisas: uma física, que é o preço da gravidez e do parto, e a segunda psicológica, que é desejo contínuo dela pelo homem e que ele a domina. Esses castigos são suficientes para alcançar a salvação para ela e para o sexo das mulheres depois dela. A mulher foi enganada e caiu em transgressão, mas será salva dando à luz filhos, se ele continuar na fé, no amor e na santidade. Ou seja, não vamos ver esses castigos aqui, o castigo de Adão, o castigo de Eva, o castigo da cobra, ou seja, o castigo da serpente. Realmente a serpente agora, a serpente parou, já não alimenta desse alimento que tinha dito, ou alimentava mesmo de pó, ou não. Se alimentava de pó, depois da crucificação parou de alimentar, ou não. Ou o ódio que foi criado entre os dois, entre os descendentes de Adão e Eva e descendentes da serpente, já este ódio não existe entre eles, ou existe depois da crucificação? Será que as mulheres já pararam de ter grandes dificuldades depois da crucificação, ou continuaram a ter essa dor quanto no momento de dar à luz? Se realmente o pecado foi perdoado, por que as mulheres continuam sentindo dores quando dão à luz? Se realmente o pecado original foi perdoado com a crucificação de Cristo, por que a cobra e o homem ainda continuam inimigos? Por que as mulheres continuam dando luz com dores, se realmente o pecado original foi perdoado? Ainda se o castigo continua com essas pessoas. Outra pergunta: será que os outros animais, o que fizeram para, quando dão à luz, sentem dores? Será que esses animais também fizeram pecados? Exemplo, vacas, cavalos, outros animais, quando dão à luz, sentem dor. Mas por que sentem essa dor? Se não cometeram pecados, por que têm dores iguais aos homens, às mulheres? Realmente são perguntas que precisam de ser esclarecidas. São perguntas que têm que ser esclarecidas, que, sem dúvida, deixam muitas dúvidas. Portanto, meus queridos irmãos, nós vimos aqui com que facilidade o Islã trata o pecado de Adão. Ele é um homem é sujeito de fazer bem e de fazer mal. Ele fez o mal, cometeu um pecado, mas depois foi considerado como responsável máximo de uma família nesse processo. Depois ele pecou e pediu perdão a Deus e Deus perdoou. Ponto final. O pecado não escoou para o resto da humanidade, para o resto da descendência dele. Portanto, vamos pausar aqui. Próxima aula, inshallah, vai ser em breve. Vamos parar por aqui. Aquilo que ouviram de bem vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que ouviram de mal vem de mim e do shaitan. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.